Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, a liturgia nos traz a profissão de fé de Pedro e o seu primado como Papa. E é bonito porque, em primeiro lugar, Jesus ele vai ser uma enquete para os discípulos. Quem disse aos homens ser o Filho do Homem? Jesus aqui ele não busca uma legitimação, ele não busca uma aprovação das pessoas, mas ele quer que o grupo dos seus discípulos, os mais íntimos, possam de fato descobrir quem é Jesus. Qual a sua identidade? Cada um de nós possui a sua identidade com o nosso nome, o nosso pai e a nossa mãe. E Jesus faz essa pergunta para eles, que Jesus quer que do coração deles brote esta resposta. Quem é Jesus? E nós podemos perguntar na nossa vida hoje, quem é Jesus? E não é apenas uma pergunta, uma resposta a nível racional, não é apenas uma questão de tradição, ou eu aprendi na catequese, ou os meus pais, ou minha mãe me ensinaram, não. Mas é o quê? É uma experiência verdadeira com Jesus. Em outras palavras, fazer um encontro com Cristo. E isso o que mais nós necessitamos na nossa vida é isso, irmãos e irmãs, fazer um encontro com Cristo. Porque, infelizmente, nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que está na pastoral, fez um encontro com Jesus. Porque não o conheceu, não teve essa experiência de conhecimento. Então Pedro vai ser para nós o modelo da verdadeira experiência de fé. Quem é Jesus? E é por isso que Jesus começa a falar assim, o que dizem ser o Filho do Homem? O que significa o Filho do Homem? Jesus é o Filho do Homem, o Filho de Adão, ou seja, Jesus, ele é homem, ele é de carne, ele é de sangue. E a partir disso, Pedro vai responder. Pedro vai afirmar quem é Jesus de fato. E eles dizem, os discípulos, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. De fato, esses personagens é uma prefiguração de Cristo, do messiânico. Jeremias, que foi rejeitado pelo seu povo, o próprio São João Batista, o povo judeu esperava Elias, aquele que ia preparar a Cristo, a vinda de Cristo. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a realidade. E isso não é uma pergunta tão fácil de responder. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Um modelo muito simples dessa comparação é quem é casado. Você que é casado, você conheceu o seu esposo um dia, a sua esposa, e esse acontecimento mudou a vida de vocês. Vocês deixaram pai, deixaram mãe e se uniram, construíram uma família. Antes era uma coisa, depois que encontrou essa pessoa, é uma nova vida. Se eu sei quem é Jesus para mim, eu também vou ter esse encontro com Ele, esse encontro pessoal que deve mudar a minha vida. Antes de eu encontrar Jesus, eu era assim. Depois que eu encontrei Jesus, eu mudei de vida, eu me converti. Tudo se transformou. É essa experiência que Jesus quer que brote do coração dos discípulos. Por isso que eu digo para você, não é tão fácil responder, quem é Jesus para mim? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro aqui, ele faz a profissão de fé em Cristo. Ele descobre a identidade de Jesus. Então entenda, ele é Messias. Mas não o Messias que o povo esperava. Não o Messias revolucionário. Mas o Messias de Isaías 53. O servo
sofredor. Aquele que ia salvar o povo dos seus pecados. E é interessante que Pedro faz essa experiência de salvação com Jesus. Quando tu encontra com Jesus na barca, na Galileia, ele se ajoelha e fala assim: eu tenho de piedade de mim que sou pecador. Então essa resposta de Pedro não é uma resposta intelectual, é uma resposta da própria vida. E de fato essa é uma verdade, porque Jesus fez questão de morar na casa de Pedro. Então Pedro tem autoridade, não só autoridade, mas Pedro, ele testemunha esse messiânico de Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O que significa isso? No Filho do Homem, Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito, aquele que estava com o Pai desde toda a eternidade. Então entenda isso, Pedro olha para Jesus, homem, mas reconhece a divindade de Cristo. Isso é uma graça, irmãos e irmãs. E Jesus vai responder para Pedro essa resposta: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. O que significa isso? Nós só podemos saber quem é Jesus. Eu só posso descobrir quem é Jesus na minha vida se eu recebo a iluminação do Espírito Santo. E é isso que acontece. Feliz és tu, bem-aventurado, porque não foi a carne, não foi o sangue. Deus revelou, o Espírito Santo, ele se abriu à graça, irmãos e irmãs. E o que mais nós necessitamos na nossa vida é fazer essa experiência. E nos falta isso. Então, reconhecer Jesus é uma graça do alto. É uma dádiva do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode, de fato, nos revelar o rosto de Deus. Só o Espírito Santo que nos revela aqui é um mistério da Trindade Santa. É essa a realidade de Pedro. E a partir disso, dessa profissão de fé de Pedro, olha que bonito. Jesus vai confiar a Pedro, a sua igreja. O que significa isso? Jesus, ele esperava e encontrou no coração de Pedro a fé genuína, a fé verdadeira. E continua o Evangelho: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A profissão de fé de Pedro, aqui que a igreja é construída. E essa fé de Pedro não é uma fé humana, é uma fé revelada do alto, ou seja, é a Trindade que revela para o coração de Pedro quem é Jesus. E é nessa profissão que Jesus diz que tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então a igreja de Cristo, irmãos e irmãs, está fundamentada na fé e na profissão de Pedro. Então, para eu ser um católico autêntico, um católico verdadeiro, eu preciso viver em comunhão com a fé de Pedro. Essa é a realidade. E é por isso que Jesus confia a Pedro a igreja. Ele confia esse ofício, como está na primeira leitura que diz do mordomo. O mordomo era o quê? Depois do rei, num palácio, tinha um mordomo que cuidava da chave. Isso é como a preta que cuida da chave da igreja aqui, não é? Depois do padre, a preta tem a autoridade máxima. Ele tem autoridade para abrir e para fechar. Jesus confia a Pedro, o primeiro papa, a chave, que é símbolo do poder do céu, de ligar e desligar. Isso é muito bonito, porque Jesus, ele não olha muito para as virtudes de Pedro. Pelo contrário, se nós olharmos seguindo o Evangelho, Pedro já vai começar a ser besteira. Pedro vai negar Jesus, mas mesmo na fraqueza de Pedro, mesmo no homem limitado, Deus confiou a ele o depósito da fé. Conservar a fé genuína da igreja. É por isso que nós católicos temos que aprender a amar muito o Papa, irmãos e irmãs.
Onde está o Papa, ali está a igreja. E Jesus confiando a chave para Pedro, Jesus está confiando que é o primado do papado. Então nós temos sempre que estar com o Papa. O Papa, ele, não importa se ele pode errar em tantas outras coisas, mas em relação à fé e costume, o Papa nunca vai errar. Se ele gosta de café com açúcar ou sem açúcar, ou a sua visão A, B, isso não importa. Mas em relação à fé, aos costumes, à doutrina, nunca irá errar o Papa. E a igreja já tem 2000 anos. E durante a história da igreja, teve muitos papas que cometeram pecados gravíssimos, erraram. Mas em relação a guardar o depósito da fé, em relação à fé e costume, nunca errou. Porque Jesus confiou a ele essa graça. Foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós somos chamados a ter sempre esse amor pelo Santo Padre Papa. Quando uma pessoa fala mal do Papa, eu já fico com suspeita. Será que ali está o Espírito Santo? Será que ali está vivendo a comunhão com a igreja? Porque a igreja foi alicerçada sobre essa rocha, sobre essa fé. E a nossa fé católica, aqui está o seu fundamento. Aqui está o seu alicerce. É por isso que Jesus diz que as portas do inferno nunca irá vencê-la. Porque é sobre esse homem, é sobre essa fé. Então a igreja, ela pode ser perseguida de 1000 maneiras, de 1000 formas. Nunca ela será destruída. E é bonito que no começo do evangelho diz que ele foi na região de Cesareia de Filipe. Ali era o imperador de Roma. O maior império da história foi destruído. A igreja, ela permaneceu. A igreja sempre vai permanecer. Porque Pedro é Pedro. Pedro é rocha por causa da fé. E essa fé que é indestrutível. E para eu e você católicos, nós precisamos também viver em comunhão com essa fé. Alicerçada com essa fé na nossa vida. Mas para eu viver em comunhão com essa fé, eu preciso fazer o quê? Conhecer Jesus. O meu conhecimento com Jesus não é um conhecimento subjetivo, não é um sentimentalismo, não. A minha experiência com Jesus é minha experiência de fé que me leva a fazer a mesma experiência com Pedro. É a fé da igreja, é o senso vitae, é o senso da fé que está no coração de cada católico. De cada cristão. Por isso que se um padre falar alguma besteira, um bispo, seja quem for, você vai na hora descobrir, opa, é essa fé que foi revelada do alto, no coração de Pedro, e ele é o guardião. E nós precisamos viver nessa dimensão. E nós podemos perguntar hoje, de fato, como eu estou vivendo a fé da igreja? A fé da igreja é a fé de Pedro, é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Maria. Como diz São Paulo, eu prego a Cristo, o Cristo crucificado. Como nós estamos vivendo a nossa fé, irmãos e irmãs? Será que nós estamos buscando aprofundar a nossa fé, conhecer a fé da igreja de Cristo? Essa é a realidade para nós. Porque é a fé que vai vencer. As portas do inferno nunca poderá vencer a fé. Uma pessoa que começa a duvidar da fé da igreja, uma pessoa que começa a duvidar do Papa, da doutrina, ela está começando a perder a fé. Ela começa a se distanciar da barca da igreja. E nós não podemos, irmãos e irmãs. Temos que permanecer na igreja, permanecer em comunhão com o Papa. Não importa o que aconteça. Certa vez, Dom Bosco teve uma visão da igreja, um grande mar tempestuoso, várias barcas naquele mar, e muitas barcas eram naufragadas. Ele percebeu que tinha uma barca que permanecia firme, rumo ao porto. Aquela barca era a igreja. Ele viu que naquela barca quem estava pilotando era o Papa, era o bispo, o sacerdote do povo de Deus, e aquela barca, ela ia seguindo 2 colunas, a Eucaristia, Jesus, a fé de Pedro, Filho de Deus,
Filho de Maria, o Cristo crucificado, o Messias, o que me salvou, e também Nossa Senhora. Então a igreja nunca vai afundar. E para você não afundar na tua fé, você precisa permanecer nela. Não importa o que aconteça, você tem que olhar para Cristo. E por que muita gente deixa a igreja católica? Porque muita pessoa se afasta da igreja porque não fez a experiência de Pedro. Não sabe quem é Jesus. A cabeça da igreja é o Cristo. Eu conheço o Cristo revelado. E aqui está revelando ao coração de Pedro: tu és o Filho de Deus vivo. Esse é o Cristo da igreja católica. Então, se você ainda não tem essa experiência, cuidado, porque você pode, mais cedo ou mais tarde, abandonar a Santa Igreja Católica. Porque você não está aqui ainda por causa dele. É o Cristo. É o meu Salvador. É aquele que revelou, assim como revelou para Pedro, revelou o seu rosto. É isso que nós precisamos. E esse processo do conhecimento de quem é Jesus, nós vamos conhecendo aonde? É na igreja. Por isso que Jesus, ele quis uma igreja. Sobre esta pedra construir a minha igreja, era necessário. A igreja, ela é sacramento de salvação. É na igreja que nós conhecemos a Deus. É na igreja que nós conhecemos Jesus. É nos sacramentos, é na palavra. Então não tem como te associar a Jesus da igreja. Não tem como separar Jesus dos sacramentos. Porque a igreja é o sinal visível da presença de Cristo através de Pedro, do Papa, do Bispo, do sacerdote e de todo o povo batizado. Então você tem que entender isso, irmãos e irmãs. Não só entender, buscar aprofundar a sua fé. Para que você também se torne, pela fé, rocha, Pedro. Para que você possa ter uma fé alicerçada em Jesus. Antes de eu vir para cá, uma semana antes, despedir do meu povo, do Mato Grosso do Sul, da minha paróquia, tem uma coroinha, filha de Maria de 14 anos, muito devota, fiel. Ela teve que mudar de igreja e ela encontrou muita dificuldade naquela igreja, com Cicrano, Peltrano. E ela falava: Frei, eu não estou preocupado com padre, com A, com B, com C. Eu estou na igreja é porque eu amo Jesus. É porque eu conheci Jesus. Uma jovem de 14 anos entendeu o que é ser católica. Uma menina de 14 anos entendeu porque ela descobriu quem é Jesus na vida dela. Entendeu? E a pior coisa numa igreja, numa comunidade, é pessoas que não fizeram o encontro com Jesus. Que não sabem quem é Jesus. A pior coisa. Onde eu morava tem muito javali, cobra, jacaré, um monte de coisa. O javali acabava com tudo. Quem está na igreja, mas não sabe quem é Jesus, não fez o encontro com Jesus, é pior que um javali. Só atrapalha. Porque o coração não muda, a vida não muda. Nós precisamos fazer a experiência com Cristo como Pedro. E permanecer na fé da igreja, na profissão de fé de Pedro. E não importa as tribulações, as dificuldades, é por Ele, é nele que eu vou permanecer, na Santa Igreja Católica. Então que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, possamos hoje, nesse final de domingo, rezar pelo menos uma Ave Maria pelo Papa Francisco. Para que ele possa continuar sendo o guardião da fé, dos costumes da Santa Igreja Católica. Amém?